Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então. Eu sou o Juliano Murlik, estarei com vocês aqui na próxima uma hora aí para a gente falar um pouco sobre o modelo de startups usado no setor imobiliário. Gostaria de agradecer o convite aí do Secov RS pela participação, por a gente conseguir falar um pouco sobre startups e sobre todo esse contexto global, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando. Obrigado mesmo pelo convite, é sempre um prazer estar falando um pouco do Trider e um pouco desse assunto que a gente gosta bastante, né? Me apresentando, primeiramente, eu sou um dos fundadores do Trider, que é uma plataforma de serviços que nós construímos para o mundo digital e também para imobiliárias. Minha formação é tecnológica. Eu tive bastante, trabalhei toda a minha vida no setor financeiro e depois tive uma experiência na Amazon e nos últimos 4 anos estou 100% dedicado nesse mundo digital, nesse mundo de startups, e a ideia é compartilhar um pouco com vocês toda essa experiência adquirida aí nesses últimos anos. Falando rapidamente do Trider, para a gente já entrar no assunto principal, o Trider, ele é uma plataforma digital de reparos. Então, através do Trider é possível contratar eletricista, hidráulico, os mais diversos serviços que nós temos que são necessários aí, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, pensando aí no mundo de imobiliárias. É possível fazer essas contratações num processo totalmente digital, onde a gente consegue ter garantia de serviço, a gente consegue ter um atendimento personalizado e consegue agilizar todo esse processo de contratação com uma base de profissionais onde a gente faz uma validação, faz uma verificação desses profissionais previamente e consegue validar as referências desses profissionais e também todo o acompanhamento desse serviço. E a gente conseguiu construir um modelo de negócios onde a gente ajuda as imobiliárias nesse processo de digitalização, a gente ajuda a imobiliária a melhorar a experiência do cliente de uma forma geral. Então, é com isso que a gente vem trabalhando nos últimos anos, e a ideia é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Fiquem à vontade aqui para nós fazermos uma combinação, fiquem à vontade de fazer perguntas aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, nós estamos fazendo essa transmissão simultânea. Eu vou, à medida do possível aqui, eu vou tentar prestar atenção em ambos aqui, mas se for algo do contexto aqui que eu estiver falando, eu já vou responder na hora, já vou falar durante aqui a própria transmissão, e se for algo muito fora do contexto, eu deixo para uma sessão de perguntas no final. Para a gente organizar aqui o planejamento, a ideia é que a minha apresentação aqui seja mais ou menos uns 30 minutos e depois a gente vai ter aí mais 25, 30 minutos, aí dependendo da quantidade de perguntas, né? Muito mais por vocês, né? Fiquem à vontade aqui, a minha ideia é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês e fiquem à vontade de fazer perguntas. Bom, pessoal, eu acho que a gente fala bastante principalmente nesses últimos 2, 3 anos, no contexto, no ecossistema brasileiro, né, desse mundo de startups. Acho que todo mundo está preocupado com isso, todo mundo, de uma forma geral, principalmente as empresas que estão há mais tempo no mercado, elas ficam se questionando, né, o que essas startups fazem, né? O que elas fazem de diferente, que muitas vezes elas, num tempo tão curto de existência, conseguem ter uma gama muito grande de clientes, né? Que muitas vezes uma empresa que tem o funcionamento mais tradicional acaba levando anos para adquirir uma quantidade de clientes, e uma startup muitas vezes em meses ou anos, né, consegue ter um volume muito grande de clientes, né? O que elas fazem de diferente? Assim, acho que o principal ponto, as pessoas muitas vezes acham, né, a gente fala de ambientes disruptivos, a gente tem os coworkers que nasceram, e as pessoas acham que muitas vezes uma startup é uma galera jovem trabalhando, todo mundo trabalha de bermuda e de chinelo de dedo e tem uma copa com comida e cerveja no final do expediente. Eu acho que sim, um ambiente criativo, um ambiente descontraído, ele faz parte, mas ele é um complemento a isso tudo, né?
mas o que elas fazem a mais, né? O principal ponto aqui é que startup, essas empresas digitais mais novas, que o mercado chama atualmente de startups, elas têm um método de trabalho, elas têm uma forma de como validar cliente, ela tem uma forma de como construir produtos, ela tem uma forma de como receber esse feedback dos clientes e como estar muito próxima desses clientes. E é justamente isso que faz a diferença. Pensando nesse contexto, fazendo algumas perguntas assim, é óbvio que a live aqui ela não é interativa, né? Eu não vou conseguir nesse momento ouvir as respostas de vocês, mas eu queria fazer algumas perguntas assim para despertar para vocês, né? O quanto vocês conhecem do cliente de vocês? O quanto ele conhece de vocês? O quanto ele está qual é a interação que vocês têm quando vocês estão lançando, seja uma funcionalidade nova de um produto existente, ou seja um produto existente, né? Durante esse processo de isolamento, assim, quantos de vocês estão conseguindo inovar? Quantos de vocês estão conseguindo pensar em coisas novas? Quantos de vocês estão conseguindo pensar num produto diferente ou tiveram que se digitalizar meio que amarra agora, colocar todo mundo no home office? Quantos de vocês estavam preparados para isso, né? E quantas de vocês também têm as suas decisões baseadas em dados analíticos, baseadas em informações reais, ou isso é baseado no instinto? Então, também, quantos de vocês conseguem interagir com os usuários de vocês nas redes sociais, conseguem interagir com vocês? Qual é o método de interação que vocês têm? Eu acho que essas são perguntas bem reflexivas, né, que vocês precisam ter, que vocês precisam pensar, porque aí começa alguns pontos bem importantes, né? A gente está falando nesse momento, pegando esse contexto global, a gente fala de um novo momento do consumidor. O consumidor, ele não está muito... Obviamente que quando a gente fala em produto, em consumo, o preço, ele sempre vai ser um ponto bem importante, e no final da linha é algo que faz sentido, mas o consumidor hoje ele quer experiência. Quando ele pega aí outras startups de mercado, vou citar aqui uma bem diferente, né? Uma bem diferente fora do contexto, aqui no Nubank, por exemplo, a gente fala aí de uma fintech que é chamada nesse mundo, né? Que são os bancos digitais. Comparado a ela, a um banco tradicional, o que ela faz de diferente? E é justamente essas reflexões que vocês precisam fazer. Essas reflexões no dia a dia de vocês, na estrutura de trabalho, que vocês precisam pensar. E nesse contexto, existem alguns pontos bem importantes da cultura startup que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro deles, a gente fala bastante, né, de processos lean, né, de processos enxutos e de cultura de erro, né? O que é isso, né? Eu acho que muitas vezes, e vocês, eu já cometi esse erro várias vezes na minha vida profissional, de muitas vezes estar construindo um produto ou estar construindo um processo de negócio que seja, e a gente muitas vezes achar que a gente sabe de tudo, achar que a gente sabe o que o cliente quer nesse momento, achar que a gente, o próprio time interno tem todas as respostas. E muitas vezes a gente acaba gastando muito tempo desenvolvendo dentro do escritório, com o próprio time interno, desenvolvendo aquele produto, ou desenvolvendo aquela inovação, ou desenvolvendo aquele processo, que seja um processo de atendimento a clientes, que seja um processo de uma segunda via de boleto, que seja um processo de uma atividade bem administrativa, operacional. Muitas vezes a gente acha que sabe disso. Eu acho que essa é a primeira mudança de paradigma que a gente tem nesse mundo de startups. A gente muitas vezes acha que sabe de tudo. E eu acho que o principal ponto aqui é que quando tu tem as startups, por essência, elas ouvem bastante o cliente. Elas trazem o cliente para esse centro desse negócio e elas têm um método de trabalho onde nós não sabemos construir isso. A gente não sabe. Vamos perguntar para os clientes. Vamos conversar com eles para ver o que faz sentido para eles, e a gente faz um teste inicial, a gente começa
pensar num processo inteiro, mas eu penso o que eu consigo entregar de imediato, o que eu consigo gerar de valor imediato para esses clientes, o que eu consigo já e ter alguma entrega, que eu já consigo ter um feedback. Porque senão muitas vezes eu estou pensando numa melhoria, eu estou pensando numa entrega e eu fico aí 3, 4, 5, 6, 10 meses pensando naquele projeto, ou naquela melhoria. Quando eu entrego isso para os meus clientes, não era o que eles queriam. E eu levei 10 meses para ter esse feedback. Eu levei 10 meses para saber que não era o que eles queriam. Muitas vezes a gente procura construir o processo mais perfeito possível, ou procura construir esse processo por completo, mas eu não estou ouvindo o cliente. Então, o que essas startups fazem, elas fazem justamente ao contrário. Elas pegam o mínimo possível que eu consigo entregar. Tem siglas de mercado que a gente fala isso, por exemplo, uma delas é o MVP, que é o produto minimamente viável, mas o foco aqui é a entrega do negócio. O que eu consigo entregar para eles e que eu já tenho esse feedback em 15 dias. Eu tenho esse feedback em 30 dias, em 45 dias. Eu sei que muitas vezes a gente não vai entregar aquela funcionalidade perfeita, eu não vou entregar aquele processo completo, porém, se eu já entregar um pouquinho assim de valor, o cliente já vai ficar satisfeito. O cliente já vai ficar feliz por aquela entrega. E muitas vezes a gente é muito melhor do que tu validar uma hipótese positiva, é tu validar uma hipótese negativa. Então, se tu sabe que aquilo não está dando certo, ou se tu sabe que aquilo precisa de ajustes, tu não vai levar 10 meses para fazer isso. Tu vai levar 15 dias, tu vai levar 30 dias, tu vai levar 45 dias para fazer isso. Então, acho que esse é o ponto importante, né? E por que as empresas... Eu sei que isso é muito fácil de falar, e nós mesmos, aqui no Trider, a gente também levou um tempo para conseguir incorporar algumas dessas rotinas, né? Algumas dessas práticas, né? Porque muitas vezes, quando tu não entrega algo por completo, tu acha que tu tá direto, assim, sendo bem direto, tu acha que tá passando vergonha com o cliente. Mas não, tu tá construindo algo em direção a ele. Muitas vezes a gente encontra nessas empresas, né, o medo do erro. Eu vou achar que eu vou entregar isso, mas ele não vai gostar, mas ele vai achar que não é suficiente, ou vai achar que não ficou tão bom. Beleza, pode não ter sido entregue por completo, mas os primeiros feedbacks tu já vai saber, tu já vai ter certeza se é algo que faz sentido para ele, se é algo que não faz sentido. Usando como exemplo aqui no Trider, a gente tentou inúmeras parcerias. Antes de a gente conseguir se firmar e conseguir ter uma ideia, uma certeza, né, do setor imobiliário, a gente testou outros mercados e a gente conseguiu perceber isso em 2, 3 meses. 2, 3 meses a gente fez teste, tentou parcerias, tentou conversas, tentou negociações que não deram certo. Então a gente pode ou ficar triste num canto e falar, nossa, não deu certo esse mercado, ou que feliz. Que bom, esse mercado não deu certo, eu vou para o próximo. E a gente foi testando esses mercados até a gente achar um mercado que realmente a gente agregava valor, que realmente a gente resolvia um problema real. A gente conseguia agregar valor para os clientes desses parceiros. Então isso é algo muito importante. E eu vejo isso com muita dificuldade das pessoas, de um modo geral, conseguir implementar. A gente olha isso muito em palestra, eu sei que aqui vocês que estão a gente já tem bastante pessoas conectadas aqui, tanto no Insta quanto no Facebook. Eu sei que muitos de vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mercado, acompanhando o que está acontecendo estão se aproximando desse ecossistema de startups, e estão muitas vezes cansados de ouvir isso, cansado de ouvir falar que eu tenho que ser lean, eu tenho que ouvir o cliente, mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, é muito difícil de fazer. Porque muitas vezes a gente tem uma pressa para entregar aquilo, a gente quer fazer das coisas conforme está na nossa cabeça, e ali na frente a gente sabe que, em alguns casos eu posso ter sorte, né? Mas na maioria das vezes eu não vou acertar. Na maioria das vezes eu vou desperdiçar dinheiro, tempo, né? E recursos aqui da minha equipe, né? Que são principalmente, e quando a gente fala no mundo de startup, esses recursos são bem preciosos, né? A gente acaba falando de times muito enxutos, e a gente acaba tendo que incorporar esse método porque a gente não tem
um erro para nós, ele pode custar a nossa sobrevivência. Então, por isso que a gente, obrigatoriamente, tem que incorporar isso no dia a dia. E para que isso seja incorporado no dia a dia, tu tem que ter um apoio muito grande da autogestão, de quem são as pessoas que estão envolvidas no processo de gestão, no processo de tomada de decisão, porque ela não pode encarar aquilo como um erro. Ela não pode. Uma hipótese testada com um resultado negativo, aquilo ali não é um erro, aquilo ali foi um acerto, que tu testou e não deu certo. O ponto principal é que tu tem que fazer isso o mais rápido possível. Vamos lá, tu tem que errar o mais barato possível. Não tem problema de tu errar. A questão é que tu tem que errar em coisas diferentes. Tu errou naquilo, gerou o aprendizado, vai para a próxima hipótese. Então o erro, ele faz parte do aprendizado. E para a gente conseguir ter esse mindset no time, de o tempo todo estar pensando nessas hipóteses, o tempo todo estar melhorando com entregas pequenas e incrementais, o apoio da liderança e da autogestão, ele é fundamental. É fundamental para que isso aconteça. Porque eu trabalhei bastante tempo também em empresas mais tradicionais e, querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem uma cultura que o errar é feio. O errar, as pessoas, aquele pessoa errou naquele projeto, isso é conversa de corredor. E quando tu institucionaliza isso, tu consegue ter esse apoio de todo mundo, isso fica muito mais fácil mesmo. Então é isso, falando aqui o ponto 1, né? Esse é um ponto bem importante que as startups em geral incorporaram. E seguindo aqui no próximo ponto, também aqui a cultura, né, de tu conseguir fazer testes AB. O que é teste AB? Como a gente, da minha fala anterior aqui, a gente não tem muita certeza do que foi feito, a gente não tem muita certeza do que precisa ser feito, a gente precisa conversar com o cliente, muitas vezes a gente não precisa ter todas essas respostas antecipadas. Eu não preciso ter todas as hipóteses definidas antes. Eu consigo implementar testes onde eu consigo pegar, por exemplo, aqui, eu quero mandar um e-mail marketing para um cliente. Eu quero mandar um e-mail marketing para minha carteira de clientes. Qual é a mensagem que eu preciso mandar? Qual é o discurso? Como eu vou transformar esse e-mail ele mais atrativo para os meus clientes? Então, eu vou ter uma hipótese disso, mas hoje, a maioria de ferramentas de e-mail marketing, em outros exemplos também, eu consigo pegar a minha base de clientes, eu consigo ter dois estilos de e-mail. Então, 50% da minha base eu mando eu mando um e-mail e os outros 50% da base eu mando um outro e-mail. Então, eu vou conseguir analisar com base em dados qual que leu mais os e-mails, qual que abriu os e-mails, quem respondeu mais os e-mails. E se eu estou efetivamente ali lançando um produto, lançando um subproduto, ou fazendo uma promoção, ou tentando ter alguma estratégia de retenção ali com meus clientes, eu vou saber qual que funcionou mais. Então, esses testes AB são extremamente incorporados nesse ecossistema de startups. A gente fala, o Google, que é o Google, a gente vê testes AB do Google até hoje. O Nubank, que eu comentei anteriormente aqui também, vocês devem ter recebido bastante, eu já vi bastante na internet, o Nubank faz pergunta para os clientes dele com base em formulário do Google, em Google Forms. E isso, muitas vezes, tu vai tratar isso numa empresa tradicional, isso é passar vergonha. Isso é errado, isso é considerado muitas vezes até como alguma coisa amadora. E para startup não, isso faz parte do processo de crescimento, eles estão aprendendo, eles estão se aproximando, né, dos seus clientes. Então esse ponto aqui dos testes AB, a gente conseguir incorporar isso dentro do método de trabalho, e a gente acha que muitas vezes isso só está ligado à tecnologia. Eu só consigo fazer isso para construção de aplicativos, ou para construção de sites, ou para construção de algum processo automatizado. Não, tu consegue fazer isso num processo de negócio, num processo de atendimento, num processo de vendas. Tu consegue testar, hora tu fazer de um jeito, hora tu fazer do outro, e conseguir incorporar isso, e conseguir avaliar o resultado no final.
E o que a gente vê bastante, o que a gente tenta fazer muito aqui no Trader, é tomar essas decisões com base nos resultados, com base em números, né? Porque a gente muitas vezes a gente acha que sabe de tudo. Eu aqui já tive inúmeras surpresas onde a gente achava que tinha que ser de uma forma e a gente foi olhar para os números ou a gente foi perguntar para os clientes e a resposta veio outra. E muitas vezes tu quer fazer o teu negócio funcionar, né? Tu não quer que a coisa seja exatamente do teu jeito. Tu quer que seja do jeito que os clientes queiram consumir. E isso muda muito. Quando a gente está construindo aqui produtos ou até na própria priorização das funcionalidades dos produtos atuais, a gente ouve bastante o cliente, porque não adianta ser um produto como eu quero, como os fundadores querem ou como a equipe quer. Os produtos têm que ser como quem vai consumir quer. E eu acho que é isso que eu vejo de muita diferença hoje nos modelos mais tradicionais, no modelo mais de startup. No modelo mais tradicional, a gente tem uma estrutura de gestão que muitas vezes elas acabam decidindo tudo, ou achando que sabem tudo. E aí aquilo ali vai para a rua, os clientes não gostam, e tu vai perceber que aquilo não deu certo, né, muito tempo lá na frente, né? Aqui o pessoal está falando aqui nos comentários, né, coragem e humildade para poder crescer, é exatamente isso. Eu acho que a humildade de tu saber que não sabe tudo, que quem vai saber é justamente os clientes, eles que querem, eles que vão definir. Dando exemplos aqui do Trader, quando nós lançamos nossa primeira versão inicial lá atrás, nosso propósito aqui é justamente conectar aqui os profissionais com os nossos clientes, seja o cliente final, seja as imobiliárias. Quando nós lançamos a primeira versão do produto, nós lançamos uma versão muito inicial, onde simplesmente fazia o match dos dois, né? Um encontrava o outro e nada mais acontecia. À medida que a gente foi conversando com os nossos clientes e foi vendo deles o que eles queriam, as próximas funcionalidades, elas foram definidas por eles. Então, na sequência, a gente conseguiu implementar um chat para eles se conversarem entre si, a gente conseguiu implementar sistema de avaliações, pagamento por cartão de crédito, mas essas prioridades, elas não vieram da gente, elas já vieram dos feedbacks dos clientes. A mesma coisa agora no produto para imobiliárias. Nós montamos uma versão inicial, ficamos aí mais ou menos uns 2 a 3 meses montando esse produto, lançamos e hoje a gente já está com algumas imobiliárias parceiras trabalhando conosco e a priorização dessas funcionalidades está vindo deles. Eles que nos pedem, está faltando isso, está faltando aquilo. A gente tem um cuidado aqui de ver se é algo que atende todas essas imobiliárias parceiras, se faz sentido, isso entra para a fila aqui de produção para o nosso desenvolvimento. Então, isso serve para vocês também. Então, quando seja um produto novo, pensando agora, quantas renegociações, assim, falando agora em imobiliárias que trabalham com locações, quantas renegociações de aluguéis vocês tiveram agora durante esse período? Então, como é que era esse trabalho? Ele era manual? Ele era automatizado? Vocês tiveram que deslocar pessoas aí de outras áreas para conseguir ajudar? Justamente durante esse período, porque assim o grande volume, né, de trabalho, porque muitos desses processos eles ainda não estavam digitais, eles dependiam ainda de pessoas, né, para conseguir executar esses processos, né. E o ponto aqui para vocês conseguirem é como eu trago o cliente para esse centro, né, do negócio, como eu consigo ouvir o feedback desses clientes, como eu consigo perceber o que faz sentido para eles. Hoje existem várias técnicas para fazer isso. Desde chamar eles, aqui no Trader a gente tem uma prática também de tanto profissionais quanto clientes, de chamarem eles para o nosso escritório. Então a gente quer conversar com eles, o que faz sentido, o que não faz sentido. A gente chama tanto para priorizar novas entregas, novas funcionalidades, né? Quanto para perguntar, mostrar uma prévia quando aquilo está pronto. Quando aquilo já está pronto, antes de botar para a rua de vez, a gente, olha, usa aí, me dá teu feedback, né? O que tu achou? Faz sentido ou não faz sentido? Então, isso é uma técnica muito simples, que mesmo vocês mesmos aqui podem chamar os clientes para vocês, aí tanto falando de inquilinos, proprietários, e quem trabalha com condomínio também,
gestores de condomínio, sim, vocês podem chamar eles no escritório de vocês e questionar onde tu está gastando mais tempo, como é que eu consigo te ajudar, como é que eu consigo organizar mais o teu trabalho, fazer com que ele seja um pouco mais produtivo e que tu gaste esforço realmente naquilo que precisa. Como é que tu consegue fazer isso? Como é que eu consigo te ajudar? Então, de maneira simples, tu consegue fazer isso remoto, tu consegue trazer as pessoas no escritório, tu consegue, muitas vezes, mandar formulários simples. Hoje a gente participa de muitas reuniões, online, né? Então tu consegue, na verdade, a gente tem hoje, todo mundo participa, né, de muitos grupos de WhatsApp, então tu consegue fazer questionamentos, né, simples, né, e mandar para grupos de WhatsApp, e em questão aí de 2, 3 dias tu vai ter aí 400, 500 respostas, e tu vai estar ouvindo a voz do teu cliente. Então, existem várias maneiras, vocês têm que escolher uma delas e fazer. Eu acho que o fazer é o mais importante, né, do que um planejamento tão aprimorado, né? E também aqui usar a tecnologia como meio e não como fator principal, assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas, de uma forma geral, elas querem muitas vezes, eu quero ter o meu app, eu quero construir o meu site, eu preciso botar isso no site. Mas só que como tu vai fazendo isso, assim? Não é porque tá num site que as pessoas vão usar mais, assim. Eu já conversei com bastante imobiliárias, a gente está fazendo algumas integrações com imobiliárias que já tem app, onde as pessoas conseguem ir ali e conseguir tirar a segunda via da nota fiscal, a segunda via do boleto do condomínio, a segunda via do boleto do aluguel, assim por diante. Tu tem uma interação, mas tu já tem certas funcionalidades ali bem elaboradas, bem feitas, mas ninguém usa. Aí tu olha a taxa de utilização do aplicativo, ela é muito baixa. A taxa de utilização, ninguém acessa. Tu olha o número de usuários, o número de cadastros, tem lá milhares de cadastros na plataforma. Obviamente que muitas vezes as pessoas vão lá quando necessário, mas ela não é uma plataforma que as pessoas usam, onde que elas conseguem se autosservir ali, se elas conseguem conseguir ter um atendimento e tu conseguir diminuir o nível de atendimento que tu faz presencial dentro das agências, dentro das salas, dentro dos escritórios que vocês têm. Então, por que isso acontece? Porque o foco, muitas vezes, ele está só na tecnologia, em construir o app. Agora, mas o que eu vou colocar dentro do app? Como é que eu vou conseguir construir uma plataforma onde realmente as pessoas vão conseguir usar? Onde realmente eu vou conseguir resolver um problema real? Como é que a gente vai fazer isso? Perguntando. Então, não é gastando dinheiro. A gente sabe que hoje, para construir um aplicativo, não é um investimento barato. Para tu, mais do que construir, para tu manter um aplicativo atualizado e funcionando, não é uma coisa simples, não é uma coisa barata de se fazer. Então, tu construir isso de maneira equivocada é gastar dinheiro sem necessidade. Então, esse processo de construção, ele também vale para quando a gente está falando de tecnologia, para a gente conseguir trazer esse cliente para o centro e a gente conseguir fazer com que os clientes, de uma forma geral, né, se sintam ouvidos durante esse processo e a gente consiga realmente agregar valor na vida dos nossos clientes. Então, somado a isso, a gente tem um grande exemplo aí que é o Nubank. Todo mundo, o primeiro ponto que a gente fala quando a gente fala do Nubank é a questão do atendimento humanizado. Então hoje é o grande diferencial aí que ele tem com relação aos bancos tradicionais, e é isso que, de certa forma, é que todas as startups tentam se espelhar. Como é que eu consigo ter um atendimento que eu não vou ter uma caixa de e-mail onde tu quer qualquer problema que tu quer falar comigo, que manda para esse e-mail. Aí esse e-mail vai cair lá, vai ficar lá dias lá para ser respondido, e enquanto isso o cliente está resolvendo o problema da forma dele. Enquanto isso ele já te ligou no 0800, ele já te ligou no número do escritório, ele já te chamou nas redes sociais, ele já foi para o Reclame Aqui, ele já foi para todos os lugares, sendo que se tu tivesse dado se tu tivesse organizado a tua estrutura para conseguir dar esse atendimento de imediato, tu já passaria uma boa impressão. Tu já teria isso de imediato, tu já conseguiria resolver esse problema de uma maneira muito mais humanizada. E o que eu vejo isso muito, as pessoas também levando isso para o meio digital,
mas não de uma forma humanizada, né? E muitas vezes isso acaba distanciando mais do teu cliente, distanciando mais, aqui no caso, do teu inquilino, do teu proprietário, do teu condômino, né, de uma forma geral. Então, o grande desafio aqui é como tu trazer isso para o mundo digital, porque o mundo digital ele é importante, é ele que dá escala, é ele que tu consegue atender muito mais clientes, né, de forma simultânea. Porém, como é que tu faz isso de maneira humanizada? Qual é o tom de voz que tu precisa ter? Como é que tu precisa organizar isso? Como é que tu precisa organizar o teu time para conseguir ter todas essas respostas no tempo adequado? Como é que tu mede isso? Então, esse é o ponto importante, assim. Quando a gente fala, muitas vezes, do que as startups fazem, elas fazem isso. Justamente, elas dão voz para o cliente dela, ele também usa a tecnologia da maneira adequada, ele consegue instituir essa cultura de entregas rápidas e constantes e também não ter medo de errar, obviamente, errando em coisas diferentes e não errando simplesmente sempre na mesma coisa, porque daí não gera aprendizado, né? O que gera aprendizado é tu estar o tempo todo errando em coisas diferentes, né? E tu também ter essa cultura de teste AB. Tu conseguir testar coisas, seja no processo de negócio, seja no processo de atendimento, ou mesmo no processo administrativo, tu conseguir testar isso o tempo todo. Tu conseguir ter esse incorporado que a gente não sabe e que quem vai saber é meu cliente final. Ele que vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. A gente tem aí inúmeros exemplos de produtos maravilhosos que foram super bem construídos, mas que ninguém quer usar. Por quê? Porque eles não foram construídos com base na voz do cliente. Eles foram construídos muito mais na base com base em quem estava no escritório, nos fundadores, nos gestores de empresas, assim como um todo. Gente, fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? Eu estou vendo aqui muito mais comentários. A gente já está entrando aí para a parte de perguntas, mas se alguém tiver algum ponto desses primeiros pontos que eu comentei, aí fique à vontade, a gente já tem aí bastante gente online, fique à vontade de fazer novas perguntas, que talvez uma pergunta de aí vai ser perguntas de mais pessoas, né? E falando ainda no modelo startup, a gente tem um ponto bem importante aqui, que é a questão do foco, né? Quando a gente, muitas vezes, está trabalhando numa empresa onde eu tenho diversos departamentos, eu tenho muita dificuldade, né, de conseguir focar o que realmente eu preciso fazer. Porque o que de fato eu preciso entregar, né? E aí o que acontece, eu fico muitas vezes com várias coisas simultâneas fazendo, fico com várias entregas simultâneas, mas consigo acabar poucas delas. Porque eu estou com 20 entregas aqui e todas elas andando devagar. Então, são todas elas andando em passinhos pequenos, sendo que se eu conseguir escolher 3, se eu conseguir escolher 2, em última instância escolher uma, eu consigo muito mais, eu consigo entregar aquela, gerar o valor para o meu cliente, gerar o valor para os meus clientes e a partir daí ir para a próxima. Eu sei que muitas vezes isso não é uma coisa fácil de fazer, principalmente em organizações maiores, porque eu acabo tendo que dizer não para muitas pessoas, e o dizer não a gente não está acostumado, dizer não é fácil dizer não, só que eu fico com aquela falsa ilusão que tudo está andando, fico com aquela falsa ilusão que estou com 20 projetos, todos eles estão dando simultâneo, eu sou super produtivo, tudo vai entregar, mas na verdade esses 20 projetos você entrega em 2 anos. Eles vão ser entregues em um tempo muito longo. E muitas vezes, alguns desses projetos, eu já tive projeto assim na minha carreira profissional, que quando tu entrega, ele já está desatualizado. Ele já tem muita atualização. Eu já preciso fazer tanta coisa nele, que eu já entrego um projeto defasado. E sendo que, se eu conseguir entregar algo rápido, eu já consigo colher os frutos, né, daquela entrega. Eu já sei se deu certo, se não deu certo. Aí eu vou para o próximo. Então, isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu já tive muita dificuldade de fazer isso no passado, principalmente pela dificuldade de dizer não. A gente acha que o dizer não é feio também, que o dizer não tu vai estar
tu vai estar pessoalizando, eu estou dizendo não para aquela pessoa, e não é para aquela pessoa, tu está dizendo não para aquela entrega. E aí, a liderança ela tem um papel fundamental nisso. Se ela conseguir ajudar nessa priorização e conseguir dar o apoio para as principais pessoas que estão à frente desses projetos, isso vira algo institucional. Isso não fica algo de alguém num departamento lá solitário tentando fazer isso sozinho. Quando tu tem esse apoio da gestão, acho que fica algo muito mais simples, né? Muito mais simples, e ele é muito mais comprado pela organização como um todo. Falando ainda com relação a situações, agora pensa nesse mundo, vou dar um exemplo agora nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Quantas pessoas aqui tiveram dificuldade de ir para o home office, trabalhar remoto, né? A nossa experiência aqui do Trilha, ela foi super tranquila, porque a gente já tinha práticas de trabalho remoto aqui instituída, ela não era algo tão intenso como a gente tem hoje, né? Mas eu conversei agora com diversas imobiliárias que tiveram muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo, porque por várias questões, né? Primeiro por questões tecnológicas, as pessoas não estavam preparadas com as ferramentas adequadas. Segundo, pela própria questão comportamental aqui dos colaboradores, né? De um modo geral, acho que nem todo mundo está acostumado, ele é um trabalho um pouco diferente, tu tem um local em casa que tu precisa arrumar para fazer isso, para trabalhar de maneira adequada. Ele fica muito legal no início, mas como todas as coisas no início funciona muito bem, mas com o passar do tempo começa a acontecer outros problemas, né, que são inerentes ao próprio isolamento mesmo, e principalmente a gente tem situações de pessoas que moram sozinhas, então elas ficam o dia inteiro trabalhando sozinhas e depois ainda permanecem, né, sozinhas em casa, no isolamento. Então, quantas pessoas tiveram dificuldades? Só que ao mesmo tempo, olha quanta coisa legal aconteceu. A gente, por exemplo, aqui está fazendo essa live e em determinado momento a gente faria essa mesma reunião aqui presencial, que também seria muito boa, mas aqui a gente não está deixando de fazer. Só que quantas vezes, principalmente aqui falando com executivos de imobiliárias, né, quantas viagens vocês tiveram que fazer ou para o interior, ou para uma outra cidade, ou para São Paulo, ou para um outro estado para fazer uma reunião de 1 hora? Quantos aqui já tiveram que fazer isso, né? Eu aqui já fiz isso inúmeras vezes, inclusive esse ano, né? Antes da pandemia, né? Fui mais de uma vez para São Paulo para fazer uma reunião de 1 hora. E principalmente eu aqui desse meu lado, eu estava super tranquilo de fazer uma reunião remota, mas eu sentia uma certa resistência lá do outro lado de fazer nesse formato. Só que agora todo mundo viu que é possível. Todo mundo viu que é possível fazer uma reunião dessa forma, que ela consegue ter o mesmo nível de qualidade, que tu consegue tratar todos os assuntos de maneira remota, e não tem essa necessidade, que aqui a gente está falando não só de custo, né? A gente está falando de tempo de deslocamento, que muitas vezes ele é muito pior do que o custo da logística em si para um outro estado, né? Tu vai lá, tu ir para São Paulo, tu gasta o dia inteiro para fazer isso. Muitas vezes uma viagem para o interior, também do interior, entre cidades, tu acaba gastando bastante tempo. E aqui a gente está usando a tecnologia, usando a digitalização para conseguir entregar esse conteúdo que até pouco tempo ele seria entregue aí de maneira presencial. E o nosso grande desafio aqui, como pessoas, né, e como empresas, é justamente a gente conseguir achar esse meio termo, né? O quanto eu vou conseguir. Eu acho que, na verdade, na minha visão, os extremos eles sempre são complicados para tudo na vida. Então, eu acho que trabalhar 100% em home office tem os seus prós e contras, mas na visão, alguns contras bem importantes, e trabalhar 100% no escritório também pode ter tem prós e contras. Se a gente conseguir achar um meio termo, eu acho que existem muitas atividades que requer concentração, que requer um trabalho mais isolado, que tu conseguiria fazer em casa. Então, se conseguir achar, e esse meio termo justamente aí proporciona outros benefícios para os nossos times, né? Que tu estar mais próximo da família, tu conseguir almoçar em casa, tu conseguir não gastar aí muitas vezes 1 hora, 1h30 em trânsito para ir, para voltar. Então, são benefícios que esse processo de digital, esse processo de digitalização trazem para nós. E que, de certa forma, para muitas empresas tradicionais, muitas dessas coisas eram paradigmas.
eram paradigmas, não funciona, isso vai funcionar no Brasil daqui a 10 anos. E sendo que a gente já tem pessoas, né, trabalhando dessa forma aí há bastante tempo e que tiveram uma certa facilidade de se adaptar nesse momento. E levando isso para os outros pontos que a gente comentou aqui, falando de processos enxutos, né, de conseguir entregar isso de maneira simplificada, eu ter essa cultura do erro aqui dentro, eu conseguir instituir dentro aqui, tanto para gestores, executivos aqui de imobiliários, eu conseguir instituir isso dentro do meu time, eu conseguir trazer os clientes para o centro das discussões, conseguir trazer os meus clientes para a priorização das minhas atividades, para a priorização das minhas entregas, e também usar a tecnologia não como fator principal, né? Usar a tecnologia naquilo que realmente precisa, naquilo onde eu vou gerar exponencialidade, naquilo onde eu vou gerar algo diferencial para o meu produto, onde eu vou gerar agilidade, vou trazer transparência e vou trazer segurança para os meus clientes de modo geral. E por último aqui o atendimento humanizado. Apesar de atender aqui, a gente está num canal digital aqui conversando, e eu atender os meus clientes no canal digital, como é que eu humanizo isso? Como é que eu alinho o discurso? Como é que eu trago o meu cliente para perto de mim? Como é que eu tenho aquela percepção que muitas vezes a gente vai ter, principalmente numa fase inicial de um produto novo ou de um processo novo, eu vou ter bastante problemas, porque eu não pensei em todas as hipóteses, eu pensei numa hipótese inicial. Mas se eu conseguir rapidamente ter um atendimento que consiga me suportar e o cliente perceba que tem alguém ali do outro lado, apesar de eu ser atendido numa plataforma digital, eu tenho alguém ali perto de mim, isso facilita bastante, isso ajuda bastante nessa percepção do cliente. Então, é justamente isso que os clientes... Isso que os clientes, que essas startups fazem. Eu tenho aqui um comentário aqui que eu vou começar a ler, até me perdi um pouco aqui, né? É uma grande questão em todos os setores, né? Mas o setor de vendas de imóveis isso é decisivo, com certeza. Com certeza é decisivo, né? Porque a gente acha que eu tentando construir um processo de vendas digital, né? Eu posso construir o processo mais digital possível, mais legal possível, mas vai chegar uma hora que vai dar problema. Vai chegar uma hora que o cliente vai querer falar com alguém, seja através de um chat, seja através de um telefone, ou seja através do próprio WhatsApp, que a gente vê muitos processos de vendas hoje via WhatsApp. Eu tenho que ter alguém ali que vai conseguir atender, e a pessoa que está do outro lado, ela tem que ter essa percepção que realmente alguém está ali para resolver meu problema. Realmente alguém está ali para, de fato, fazer com que aquilo que eu estou precisando seja atendido de maneira rápida, né? Ou seja encaminhado internamente e me dê um feedback claro e sincero. Então, isso é extremamente importante, né? É extremamente importante mesmo. Bom, gente, o meu conteúdo aqui, a gente já está em 45 minutos aqui na nossa live, e para quem já participou aqui de lives do Instagram, chega aqui 1h em ponto, ele encerra a live. Eu queria muito mais fazer um novo convite aqui para perguntas. Acho que essas perguntas aqui elas são extremamente importantes. Se vocês tiverem mais alguma pergunta específica sobre esse conteúdo, sobre tudo isso que a gente está comentando aqui, fique à vontade de fazer. Queria passar aqui para vocês, indo para os finalmente aqui da nossa live. Nós aqui do Trigger, como nós falamos aqui, nós somos uma plataforma digital que ajuda as imobiliárias. Então o nosso propósito aqui não é substituir nada que a imobiliária faça. O nosso propósito aqui é justamente ajudar as imobiliárias. Nosso propósito é fazer com que a imobiliária foque no negócio dela, que ou compra e venda de imóveis, ou locações, ou gestão de condomínios. Esse é o foco das imobiliárias. E a gente quer ajudar justamente nesse processo de reparos. Como é que a gente consegue ajudar vocês nisso? Nós construímos um produto com base no feedback de vocês. Nós tivemos algumas imobiliárias aí que nos ajudaram, mas eu queria aqui fazer antes de falar aqui, eu vou fazer
Vou ler mais uma pergunta aqui. A gente tem, pode citar exemplos, né, de empresas tradicionais que adotaram esse mindset de startups para mudar o seu negócio. A gente tem vários exemplos assim, positivos. Eu vou tentar dar exemplos, né, de diversos mercados, né. A gente tem um exemplo que eu gosto bastante aqui, que é a Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza ela está fazendo um grande trabalho, e é um grande trabalho que ela está se tornando a Amazon brasileira. Então, se vocês olharem as propagandas delas na televisão, e acredito que muitas pessoas aqui também são impactadas nas redes sociais, todo o trabalho de aproximação, assim, o próprio avatar que eles têm lá da Magalu, que é enfim, como se fosse lá um robozinho digital, isso gera uma aproximação muito grande. E eles focaram muito grande no e-commerce deles, né? No processo de entrega, logística, acompanhamento. Eu, enfim, tive boas experiências com eles e tu olha, uma empresa que era extremamente tradicional, a Magazine Luiza, e tu olha, nos últimos 4, 5 anos, um processo de digitalização assim fantástico mesmo. E isso não foi uma coisa da noite para o dia. Inclusive tem um artigo na internet, né, que fala bastante disso, fala bastante da gestão da Magazine Luiza, que inclusive ela estava a ponto de ir para falência, para você ter uma ideia, e ela está, em 4, 5 anos, ela conseguiu reverter bastante, né, bastante isso. E citando outros exemplos, né, aqui um exemplo regional, eu posso falar do Sicredi. O Sicredi é um sistema cooperativo, ele também é uma empresa era uma empresa, né, extremamente tradicional, e tem toda uma abordagem agora, inclusive ele constituiu um time separado para isso, ele criou o UP Sicredi, que é uma conta digital. Então, se a gente for entrar, aqui são várias empresas que estão, de certa forma, né, se reinventando, porque na prática, assim, quem não se reinventar, ela vai simplesmente cair no esquecimento. Não é uma questão assim de perder cliente, eles vão perder relevância. Hoje, as pessoas estão acostumadas com esse novo formato de trabalho, com esse novo formato de atendimento. E quem não conseguir se adaptar a isso rapidamente, simplesmente vai perder relevância. Eu vou ler aqui outra pergunta aqui. Aqui, tu acredita que algumas cidades ou regiões ainda não estão prontas para o atendimento majoritariamente digital? É um pouco do que eu falei antes, assim. O meio termo, para mim, ele sempre funciona para tudo, assim. Então, quando a gente fala de cidades pequenas, de cidades menores, aí indo para cidades ou da própria região metropolitana e da própria região do interior, eu acho que ainda não 100%. Talvez não 100%. E aqui eu estou falando muito mais minha opinião pessoal, tá? Não estou baseando aqui nenhum estudo científico, né, com relação a isso. Porém, assim, a gente está entrando toda uma nova geração no mercado que talvez em 10 anos essas pessoas só queiram ser atendidas dessa forma, independente de onde elas estejam, seja no interior, na região metropolitana ou na capital. Elas só vão querer atender, porque são pessoas agora que estão nascendo e elas estão abrindo contas em bancos digitais. Elas estão abrindo contas, elas estão pedindo comida no iFood, elas estão pegando Uber, elas nem... Uma pessoa agora, vamos lá, essa nova geração, ela nem cogita pegar um táxi. Para ela, assim, acho que todo mundo aqui já deve ter tido algum bate-papo informal onde a pessoa, no final, cara, tu vai embora? Não, vou de Uber. E muitas vezes tu não vai de Uber, tu vai de Cabify, tu vai de 99, muito mais pela prática que já foi institucionalizada, né, no nosso meio. Então, eu vejo que em cidades menores, talvez isso não seja algo do 100% digital, mas eu acho que tem que começar. Porque tu começa não somente para aquelas atividades que são de relacionamento, mas hoje, vamos pegar aqui no setor imobiliário, a gente tem muitos processos, a gente já pode trabalhar hoje com assinatura digital, a gente já tem aí várias imobiliárias usando isso, a gente já pode trabalhar aqui com atendimento virtual via um próprio Hangout, que existem ferramentas, né, de atendimento que eu consigo falar com um gestor de conta consegue falar com um proprietário, assim como a gente está fazendo aqui, assim como vocês devem estar fazendo inúmeras reuniões de equipe nesse momento. Então, são coisas que vocês conseguem já instituir de maneira imediata.
para até vocês sentirem, né? Lembra que eu falei antes aqui do teste? Vocês mesmos têm que testar isso. Vocês mesmos, deixa eu botar esse processo agora, eu vou ter uma reunião, vamos tentar fazer aqui via Hangout, vamos ver qual que vai ser, como é que vai ser a recepção. Então, vocês conseguindo fazer isso aos poucos, vocês mesmos vão ter essa resposta. E assim, e sem vergonha nenhuma de dizer aqui que não sei. Eu acho que esse é um estilo startup. Tu não saber que não sabe e testar. Então, se a gente está falando de alguma coisa aqui e vocês querem fazer, teste. Semana que vem, escolham 2, 3 coisas para fazer no mundo digital com essas ferramentas que nós temos aqui e tentem fazer. Vocês mesmos vão tentar fazer. Eu acho que é muito importante vocês ouvir dos outros. Eu acho que a prática de benchmarking, que é ouvir as experiências dos outros e tentar incorporar para o seu dia a dia, ela é bem importante, mas vale bastante também vocês mesmos fazerem os seus testes. Vocês mesmos conseguir testar e conseguir saber o resultado de vocês. Indo aqui para mais uma pergunta. Acho que esse modelo de colocar o usuário no centro de tudo pode ajudar as imobiliárias a diminuir os processos burocráticos e melhorando a experiência. Tem experiências pessoais onde muitas vezes a imobiliária dificultou ao invés de ser um facilitador. Eu mesmo resolvi com a proprietária do imóvel as minhas questões. Com certeza, assim, porque o que a gente vê exemplos por aí, vamos lá, vou dar um exemplo de um processo de negócio aqui, o processo de locação. Se a gente for pegar agora, passo a passo, como é que é, desde o início? Como é que eu escolho quais os imóveis eu vou alugar? Como é que eu agendo essa visita? Como é que depois da visita agendada, como é que eu negocio isso com o proprietário através da imobiliária? Como é que eu formalizo? Como é que eu assino isso? Como é que eu defino isso tudo? Só aqui eu falei para vocês de um processo, eu estou simplificando, né? Os especialistas aí de locações não vão ficar bravos comigo, mas eu estou aqui simplificando no exemplo. Mas nesse exemplo simples, como é que eu consigo melhorar isso? Perguntando para os clientes de vocês. Vocês estão satisfeitos? Eu peguei lá as últimas 100 locações que vocês fizeram. O que eles acharam ruim, o que eles acharam bom? É por aí que eu começo. É aí onde eu tenho que começar, é aí onde eu tenho que melhorar. É aí onde eu tenho que... Estou olhando aqui se tem mais alguma pergunta. Ainda não. Mas esse é o ponto principal. Então é dessa maneira que eu consigo saber exatamente o que eles querem e eu consigo ir melhorando aos poucos. Só aqui também, no exemplo que eu dei, vocês viram que eu particionei. Isso é uma coisa que já está meio setada no meu cérebro, assim, de olhar o processo inteiro, tá, mas qual é a parte inicial? Então talvez vocês não precisam pensar no processo de locação dele do início ao fim. Você tem que pensar, beleza, como é que eu resolvo o agendamento? E resolve o agendamento. Como é que eu resolvo a assinatura do contrato? Resolve a assinatura do contrato. E aos poucos tu vai pensando e tu vai montando esse processo por completo. Isso é o entregar lean, isso é o entregar particionado, isso é o entregar passo a passo. E é assim que a gente vê as startups fazendo, é assim que a gente vê elas tendo um grande resultado aí de maneira muito rápida. Ok, pessoal? A gente não teve mais nenhuma pergunta aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos. A gente tivemos aí perguntas bem legais aí ao longo da nossa transmissão. E também agradecer mais uma vez o Secov aí pelo convite, pela participação. Né? Acho que compartilhar essas experiências no nosso ecossistema, elas sempre são importantes. Um aprende com o outro e eu acho que essa também é uma das práticas que a gente se espelha bastante e procura fazer muito aí durante o nosso dia a dia. Obrigado aí para todos que participaram, que estiveram ao vivo. Obrigado também para quem vai ouvir aí na gravação depois. E fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Um abração aí. Até mais.